Olá, tudo bem com você? Meu nome é Luciana Chimenez, eu sou administradora de empresas, advogada e professora. Hoje estamos inaugurando o nosso canal, um canal diferente, um canal jurídico que vai falar não só do direito, mas vai abordar a música, que é uma outra paixão que eu tenho aliada ao direito. Este canal com o quadro Tirando Dúvidas. Aproveitando que estamos no mês das mães, nós vamos falar sobre um assunto muito corriqueiro, que aparece sempre no nosso escritório, que é sobre segundo, terceiro, quarto, alguns até 10º casamento e a sucessão pós-mortem. Era uma vez um filho muito preocupado que me procurou em relação ao casamento de sua mãe. Doutora Luciana, a minha mãe casou-se de novo, ela já tinha um imóvel quando ela casou com meu padrasto. E se a minha mãe morrer, como é que fica essa situação desse imóvel que a gente vive hoje? Primeira coisa que eu falei, não se meta na relação da sua mãe. A sua mãe tem o direito de casar quantas vezes ela quiser e com quem ela quiser. E a segunda coisa que eu salientei é que não existe herança de pessoa viva. Que a sua mãe tem o direito de administrar o bem dela da forma que melhor lhe convir. Ela poderia, por exemplo, vender esse imóvel, viajar para a Europa, trocar por uma casinha na praia, morar numa kitnet. Enfim, ela poderia fazer com esse bem o que ela bem entendesse. Depois desse sermão básico nesse filho preocupado, eu questionei a ele qual era o regime de bens do casamento entre a mãe dele e o padrasto, ao que ele não soube me responder. Expliquei os dois regimes mais usuais em caso de segundo casamento, que seria a comunhão parcial de bens ou a separação convencional de bens, que as pessoas costumam intitular como separação total de bens. Nestes dois regimes, se o seu padrasto não for meeiro, ele vai ser necessariamente herdeiro. Então, se o seu padrasto não é proprietário de metade dos bens, ou seja, ele não é meeiro, ele vai sim participar da sucessão dos bens deixados pela sua mãe. Mas, doutora, e se eles casaram por essa tal de separação convencional de bens ou separação total de bens? Sim, ainda assim ele vai ser herdeiro junto com os outros filhos ou os outros herdeiros, porque esse tem sido o entendimento atual do STJ. Vamos para um exemplo prático. Essa mãe já tinha um imóvel particular. Não importa se ela casou com comunhão parcial de bens ou pela separação convencional de bens. Se ela tem um imóvel de R$100 mil e ela tem 4 filhos, contando com o padrasto, nós teremos aí 5 herdeiros. Então, esse patrimônio de 100 mil ficará 20 mil para cada herdeiro. Mas como as pessoas gostam de complicar e nos fazer perguntas hipotéticas, né? E se esse imóvel, por exemplo, foi uma herança que meu avô deixou para minha mãe? Ainda assim, o seu padrasto é herdeiro, porque é um bem particular. Então, como é que funciona? Nesse caso, ele também vai participar da herança. Então, toda vez que ele não for meeiro, em regra, ele vai ser herdeiro. Esse filho levou esses esclarecimentos para a mãe dele. E a mãe dele me ligou, marcou um horário aqui comigo para que eu esclarecesse o que é que estava acontecendo. Porque no caso dela, ela me disse que, olha, doutora, eu não casei, eu fiz um contrato de união estável com essa tal separação convencional aí de bens, eu fiz com separação total de bens. Eu expliquei para ela que para o STF, esse é o entendimento mais atual, tanto faz ser casamento como ser união estável, essa regra se equivale. Então, no caso dela, no caso do falecimento dela, desse único bem que ela deixou e ela só tem um filho, é o marido dela, o padrasto desse rapaz. Caso ela viesse a falecer, ele herdaria junto com o filho. Essa mãe ficou meio desesperada, porque não era a intenção dela que as coisas fossem dessa forma, e perguntou, e o que eu faço agora? Eu separo? Tem um outro regime? O que eu posso fazer?
Primeiro, não misture as coisas. Não precisa se separar por conta de bem. Principalmente se você casa por amor, não é mesmo? A outra coisa que eu falei pra ela é que existem algumas coisas que a gente pode fazer para mitigar esse prejuízo aí, esse risco. Uma delas seria fazer um testamento. Ela pode fazer um testamento dispondo de 50% dos bens dela. Isso é legal, ela pode fazer isso. Então, caso ela venha a falecer, 50% ficaria para o filho e os outros 50% seria dividido entre os herdeiros. Então, em regra, né, no geral, o filho dela ficaria com 75% dessa casa, a única casa que eles têm. A outra coisa que ela poderia fazer é a doação para o filho dela. Ela poderia doar. E ela ficou preocupada, mas e se eu doar? Ele é um rapaz, ele vai casar, ele não vai me colocar para fora de casa? Não, você pode fazer essa doação com usufruto vitalício seu. Ou seja, enquanto você viver, você tem esse direito de habitar na casa. A outra coisa que pode ser feita, que as pessoas às vezes não dão muito valor, é a contratação de um seguro. Então ela pode contratar um seguro com um capital que seja equivalente à parte que o filho teria que receber se ele fosse receber a herança toda. Então se a casa é 100 mil, só são 2 herdeiros, ficaria 50 mil, ela poderia fazer um seguro de 50 mil, deixando para esse filho, ele ficaria com 100 mil, 50 do bem e 50 do seguro. E não há que se falar em herança, porque seguro não é herança. Eu achei bem interessante tanto a preocupação do filho como a preocupação da mãe. Eu acho extremamente salutar que em pleno século XXI as pessoas comecem a discutir sobre regime de bens. Isso não tem nada a ver com amor. A gente pode separar as coisas. Então é bem interessante que você que ainda não casou, que você procure um advogado de sua confiança e pergunte para ele quais são os melhores regimes dentro daquilo que você espera para o futuro. Ninguém casa pensando em separar ou morrer primeiro, mas a gente sabe que isso pode acontecer. Aqui na descrição do vídeo nós traremos os precedentes, a legislação, corroborando com tudo o que nós falamos aqui nesse vídeo. Eu agradeço a você que ficou até esse momento conosco, espero ter esclarecido as suas dúvidas e caso exista alguma dúvida pertinente ao que nós abordamos agora, por favor, deixe aqui que nós vamos responder no menor tempo possível. Queria também dizer para você que esse é um canal colaborativo, então em breve traremos aqui outros profissionais do direito esclarecendo sobre outras dúvidas que recebemos sempre aqui no nosso escritório. Fica conosco e se inscreva no nosso canal. Obrigada!